Uma boa tarde a todos. Habeas corpus número 505, 5969, 65, 2024, 821, 7000. Pela defesa técnica em favor do paciente Johnny Lennon, este defensor, Rodrigo Torres, OAB 51761, conforme se comprova através da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, que ora se mostra a vossas excelências. Saudação deste defensor ao nobre presidente dessa Igreja Primeira Câmara Criminal, a saudação também aos outros julgadores que compõem esta Igreja Câmara Criminal, saudação também ao nobre Procurador de Justiça, aos demais e eventuais serventuários da Justiça. Vem esse defensor, então, realizar a sustentação oral em favor do paciente, constando nessa sustentação uma preliminar e depois análise de mérito desta ordem de habeas corpus. Inicialmente, aí, essa defesa técnica suscita de forma veemente a configuração do excesso de prazo ilegal injustificado pela desídia do poder estatal. E inicialmente apenas vem esse defensor salientar que esse processo tramita desde abril de 2023, onde sucessíveis cancelamentos de audiência foram registrados até o primeiro momento. Na verdade, tendo esse processo várias redesignações, e aí essa defesa também tem conhecimento de que mera contagem de prazos aritméticos não configura o excesso de prazo ilegal, mas na verdade no caso concreto se verifica essa desídia que justificaria, no caso concreto, a configuração do excesso de prazo. Vejo nobres desembargadores se puderem fazer a gentileza de acompanhar ao menos os eventos na origem, onde desde o evento 273 até o evento 372, que tramita na origem, houve sucessivos cancelamentos de audiência. E primeiramente, inclusive, no evento 273 foi aprazada a audiência para abril de 2024, tendo sido cancelado a audiência no evento 293 por questões de substituição do magistrado, que não havia magistrado titular. Novamente foi redesignado para o dia 22 de abril deste ano a audiência, e novamente houve cancelamento, conforme o despacho proferido pelo juiz de origem 5 de abril. Isso pode ser verificado no evento, inclusive, 313. No evento 324, houve nova redesignação para o dia 22 do 4 de audiência, e tendo sido, e aí sim, caracterizada a desídia injustificada, tendo sido cancelado na decisão proferida pelo magistrado em 10 de abril, no evento 372, o cancelamento da audiência, tendo em vista que foi de maneira equivocada realizada a intimação por edital em relação ao co-réu Alessandro Roseni, quando na verdade já desde o início deveria ter sido dado prazo para oferecimento da defesa prévia, e não tendo sido de maneira equivocada ter se realizado a intimação por edital. Esse fato, esse equívoco que ocorreu e foi constatado pelo juiz de origem no dia 10 do 4, novamente configura, na verdade, o excesso de prazo, tendo em vista que foi obrigado o magistrado a cancelar a audiência que estava aprazada agora por esse mês de abril, e aberto o prazo novamente para a apresentação da defesa prévia, e não se tendo nesse momento qualquer previsão para a realização do ato instrutório, mesmo envolvendo o réu preso. E nesse caso não se trata de complexidade, ou feito complexo, ou
algum tipo de diligência pendente, e foi uma desídia configurada pelo poder estatal, uma vez que foi citado um dos réus de forma equivocada, o qual já poderia ter sido vista essa situação no momento em que as outras defesas apresentaram a defesa prévia, quando na verdade, em relação ao réu Alessandro Rosselli, a citação e a intimação foi realizada de maneira equivocada por edital. Então, num primeiro momento, essa defesa postula o reconhecimento do excesso de prazo ilegal pela desídia do poder estatal constatado, especialmente considerando o decisório de evento 372 que tramita no feito, que tramita na origem, o qual decretou a nulidade, inclusive, do processo, tendo que sido obrigado a refazer o ato de apresentação da defesa prévia por equívoco na situação de intimação por edital em relação ao réu Alessandro Rosselli. Nesses termos, então, postula de maneira preliminar esse defensor o reconhecimento do excesso de prazo e a substituição, a concessão da ordem para a substituição da prisão preventiva por medida diversa que consta no artigo 319 do CPP, expedindo o devido alvará de soltura. Em relação ao mérito, senhores, em que pese essa defesa já refere que houve uma análise anterior em relação à legalidade da prisão preventiva, neste específico habeas corpus, esse defensor juntou um documento novo envolvendo uma declaração de um dos corréus, o que torna legítima e possível a análise de mérito quanto à legalidade da prisão por se tratar de documento novo. E também vem informar esse defensor que o único fundamento, na verdade, pelo qual o presente paciente encontra-se com a prisão preventiva decretada seriam supostas conversas travadas no telefone apreendido do réu Alessandro Rosselli, o qual teria efetivamente algum conteúdo em termos de autoria delitiva que justificasse, ao menos supostamente, a decretação da prisão preventiva. Esse seria o único fundamento para a decretação da prisão preventiva, utilizado pelo magistrado de origem, mas que não se tem qualquer outro tipo, qualquer outra situação envolvendo a autoria delitiva que pudesse efetivamente justificar a prisão preventiva. E neste particular, vem essa defesa salientar que, apesar de não ser a via correta para a análise de prova, o que se tem em termos de indícios de autoria para fins de justificativa da prisão preventiva nos moldes do 312 do CPP são extremamente escassos. E neste momento, ainda considerando a declaração realizada em cartório pelo próprio Alessandro Rosselli, que ora segue em anexo nesta ordem de habeas corpus, na verdade demonstra a inexistência de qualquer participação do paciente no evento criminoso, o qual essa declaração esclarece, inclusive, a forma que foi obtida as conversas em seu telefone, inclusive relatando que em nenhum momento ele teria, o réu Alessandro Rosselli, teria referido o nome do presente paciente como eventual participante no evento delituoso. Também deve ser ponderado que essa única prova utilizada para fins de decreto da prisão preventiva foi indeferido o acesso ao aparelho celular para se apurar a efetiva autoria delitiva. Ou seja, o único instrumento que o magistrado de origem utilizou para fundamentar a prisão preventiva foi negado o acesso
aos defensores para fins de verificar o efetivo conteúdo existente no respectivo telefone, e de maneira que apenas o relatório de investigação da polícia em relação ao conteúdo extraído não é o suficiente para se comprovar eventual autoria delitiva. E nesse ponto, tendo sido indeferido esse acesso, e sendo o único meio de prova que liga o presente paciente ao evento delituoso em questão, esse cerceamento de defesa, justamente, e sendo o único elemento de prova, torna muito frágil os elementos necessários para fins de justificar a prisão preventiva. Inclusive, essa questão do cerceamento de defesa já foi deliberada por esta Corte em julgamento de habeas corpus número 508, 46, 14, 03, 2024, 821, 7000, em relação ao corréu e paciente dessa ordem habeas corpus Alidos dos Santos, o qual está sendo deliberado justamente a configuração ou não desse cerceamento de defesa, o qual merece ser ponderado por essa egrégia Câmara, uma vez que é o único elemento de prova que atualmente serve para justificar o decreto da prisão preventiva. Trata-se, na verdade, de cerceamento de defesa, e tendo sido indeferido o acesso ao respectivo telefone celular, automaticamente os elementos necessários para fins de justificar a prisão preventiva do presente paciente são extremamente parcos. Nesse sentido, considerando então essa prova produzida, declaração escrita pelo próprio Alessandro Roselli afastando a autoria delitiva ou qualquer participação do presente paciente na senda criminosa, aliado aos elementos pelos quais essa defesa teve cerceado o acesso ao aparelho celular ao qual existem essas conversas no telefone, e não tendo sido oportunizado ao menos fazer um contraditório dessa prova produzida, postula-se então a concessão da ordem, acolhendo-se a preliminar de excesso de prazo e também conhecendo a ordem quanto ao mérito, para o fim de substituir a prisão preventiva por medida diversa de prisão, tendo em vista os relevantes fundamentos apresentados, devendo então essa ordem também, no que tange ao mérito, ser conhecida e concedida a ordem. Desde já agradeço pela atenção e uma boa tarde aos nobres julgadores. Muito obrigado.